não existe vitória por obrigação, existe vitória por mérito, e o Flamengo teve muito mérito na vitória de hoje. Inclusive, Barbieri, o torcedor, a gente percebe que o torcedor ele já nem se assusta mais quando o Flamengo sai na frente e cadencia o jogo, porque já é uma marca da equipe. O Flamengo dificilmente passa sufoco. Agora, numa situação em que o time vinha de uma derrota por 3-0, muita crítica, é aquela típica vitória que parece que vale muito mais do que 3 pontos, né? Boa noite. Mas vale os mesmos 3 pontos, né? A gente tem que procurar ter serenidade tanto na derrota quanto na vitória. Tanto naquela ocasião existiram pontos positivos e alguns negativos que a gente procurou ajustar. Hoje não é diferente, hoje teve bastante coisa positiva, alguns pontos negativos que a gente tem que ajustar, mas aí o momento de conversar sobre isso com os jogadores é amanhã, depois que eles retornarem descansados. É uma vitória importante, sem dúvida nenhuma, fundamental, e que nos coloca aí numa boa condição para seguir buscando e brigando pelo título. Boa noite, Barbieri. Uma coisa que chamou muita atenção no Flamengo hoje foi a quantidade de bolas roubadas ainda no setor de defesa do Vitória. Isso proporcionou algumas grandes chances de gol. Isso é um pedido seu ou uma intuição da sua linha de frente com Vitinho, Everton Ribeiro e Diego? Não, é uma característica dessa equipe desde o início do campeonato. Eu acho que em alguns momentos a gente conseguiu fazer de forma mais efetiva, em outros menos, mas a gente está tentando resgatar essa que é uma característica bastante positiva que a gente tem, já tinha apresentado aqui contra outras equipes. Sem dúvida nenhuma nos ajuda, a gente não precisa recuar, né, para buscar a bola lá atrás e começar tudo de novo. Eu fico satisfeito com o que a gente apresentou nesse quesito hoje. Boa noite. Há alguns meses, até mesmo o Carpegiani, quando era o técnico do Flamengo, parecia ser incompatível jogar Everton Ribeiro e Diego juntos. E hoje os números traduzem que eles são fundamentais. O que foi feito de diferente nesses meses, desde o início do ano para agora, para o Everton Ribeiro e o Diego conseguirem jogar junto e dar frutos para o Flamengo? Boa noite. O que foi feito de diferente? Eu acho que colocar os dois juntos e tentar achar um equilíbrio, né? Eu acho que a gente joga não só com os dois, mas com o Paquetá também, que é um jogador extremamente ofensivo, dá o equilíbrio. A gente acho que é das poucas equipes no Brasil que joga com um jogador mais defensivo no meio campo, que é o Cuejá. E eu acho que não digo o segredo, mas isso funciona porque todo mundo colabora defensivamente, ofensivamente também. Todos procuram ocupar o seu espaço, circular a bola com velocidade, como a gente fez no primeiro tempo. Eu acho que não existe um segredo, mas existem fatores pontuais que, somados, fazem com que essa equipe seja bastante competitiva, sempre. Barbieri, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Vitinho, que está ainda em processo de adaptação e hoje parece ter feito uma boa partida, uma das melhores partidas dele nessa rápida passagem. Queria que você falasse um pouco sobre a partida dele e em que ele pode melhorar ainda no Flamengo. Boa noite. Eu acho que o Vitinho vem numa crescente. Eu acho que no último jogo, apesar do resultado, o Vitinho já tinha finalizado algumas bolas no gol, que é uma característica que ele tem, chutar de fora da área, com ambas as pernas, esquerda e direita, bastante potência. Eu me lembro de 2 defesas do Santos, Santos, o goleiro do Atlético, né? Uma num chute cruzado de esquerda dele, na entrada da área, outra de uma direita, que ele pegou um pouquinho mais de longe, o goleiro foi bem também, fora o cara a cara, que teve no início. Eu acho que hoje também ele conseguiu finalizar algumas vezes, fez um passe muito lúcido na hora do gol, né? O gol não saiu de forma direta, mas é um jogador que está se adaptando, está crescendo, vai agregar bastante ao nosso time, como já tem agregado. Boa noite, Barbieri. Primeiro, te parabenizar pela vitória. Até que ponto essa vitória serve também de alerta já para o jogo de quarta-feira diante do Cruzeiro na Copa Libertadores? O Flamengo que tem um jogo já contra o América Mineiro no próximo domingo, 4 da tarde, no Independência. Boa noite. O nosso foco agora é o América Mineiro, domingo à tarde. É a final que a gente tem para disputar. É o jogo mais importante que a gente tem pela frente, é o jogo contra o América. Depois do jogo do América, a gente pensa no jogo do Cruzeiro. Oi, Barbieri. Queria falar exatamente sobre essa projeção. A vitória de hoje fez com que o Flamengo diminuísse, né? Agora para o São Paulo e para o Internacional, a distância ali para voltar à liderança. E nesse jogo contra o América, se no caso isso acontecer novamente, pode ser que, projetando, o Flamengo retome a liderança.
contra um time que está em ascensão e tem o Cruzeiro aí, Libertadores da América, na próxima semana. Como é que você está aí projetando para esse jogo de domingo, vide que depois tem um confronto direto, de novo em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, onde é o jogo, se o time vai ou não seguir na Libertadores? Não, é um jogo importante, fundamental, como são todos, né? É uma competição em que os pontos que você vai deixando pelo caminho fazem a diferença lá na frente. Eu acho que mais importante do que retomar ou não a liderança é se manter na briga até o final. O que a gente espera, como eu já disse em outras oportunidades, é que no final do ano a gente esteja em primeiro lugar na última rodada. É o nosso desejo, é o que mais nos interessa. Em relação ao Cruzeiro, é outra competição e é um momento que a gente vai avaliar com calma depois do jogo do América. Eu acho que a gente tem feito assim já há algum tempo, enfim, e temos conseguido os resultados. Barbieri, boa noite. Mais uma vez, tivemos mais de 50 mil torcedores do Flamengo, né, aqui no Maracanã. O time fechou o primeiro turno aí com uma média de mais de 52 mil torcedores. E esse é um aspecto importante para quem vai lutar pelo título. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o peso que tem essa presença da torcida, a força da torcida para a campanha do Flamengo. Boa noite. Tem um peso enorme, né? Tem um peso muito grande. Acho que a torcida, mais uma vez, foi um espetáculo à parte. Contagia, sem dúvida nenhuma, a equipe, empurra, nos dá ânimo, motiva. Fora, como eu disse, o espetáculo que é a torcida cantando, unida junto, né? Fazendo festa, que é importante. A gente precisa lembrar sempre que o futebol é uma grande festa, é entretenimento. A gente fica muito feliz, principalmente quando vê crianças, quando vê famílias no estádio. Eu acho que a torcida tem nos ajudado e dado um show à parte. Aí a gente espera poder retribuir isso com os títulos que ela tanto espera. Barbieri aqui, boa noite. Há uma informação de que, para esse jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro provavelmente vai preservar muitos jogadores diante do Fluminense. Talvez não entre com um time totalmente modificado. Eu te pergunto se você já tem esse planejamento, ou depende de conversa com a fisiologia e tudo mais, ou se você pensa, pela importância do jogo contra o Cruzeiro, em poupar alguns jogadores, como você, inclusive, recorreu algumas vezes. Lá contra o Atlético Paranaense, 3 jogadores acabaram não podendo estar em campo por cansaço muscular ou por estratégia sua de preservar mesmo. O que você está pensando nessa coisa de poupar jogadores visando entrar com força total, até porque tem que reverter uma desvantagem muito grande na outra quarta-feira? Sim, boa noite. A gente vai seguir o mesmo padrão que a gente vem tendo, avaliar os jogadores após o jogo, ver quem são aqueles que têm condição, quais são os que possuem um risco elevado, né, de lesão, e aí sim a gente opta por preservar, nunca poupar. Mas não é um cenário novo. A gente jogou contra o Cruzeiro aqui na quarta-feira Libertadores, entramos com o que a gente tinha de melhor no domingo, vencemos o jogo e vencemos o Grêmio na quarta-feira. Então, não é uma novidade, a gente tem debatido bastante sobre isso no futebol brasileiro, a questão das estratégias, né? Eu volto a repetir, eu acho que não existe estratégia correta ou estratégia errada. Cada um precisa, dentro da sua realidade, das suas circunstâncias, avaliar e ver qual é a melhor opção. Entendo essa posição do Cruzeiro, respeito, mas é uma decisão deles. O Flamengo tem outro caminho, tem outra maneira de agir. Como eu repeti, a gente vai avaliar, fazer todos os exames e estudar bastante o América para ver qual é a melhor equipe que pode entrar em campo contra o América. Barbieri, boa noite. Você falou especificamente da atuação do Vitinho hoje. Eu queria que você falasse de uma forma mais ampla do quinteto ali da frente, né? Que a gente viu uma rotação, uma troca de posição, enfim. Se é isso que você busca dos jogadores da frente, essa mudança de lado, enfim. Se é isso que você quer desses jogadores da frente, isso que você viu hoje. Boa noite. É uma parte do que a gente quer, né? Não é só isso, tem outras coisas, mas eu acho que são jogadores que conseguem ter essa rotatividade, conseguem atuar em mais de uma região do campo. Muitas vezes, alguns atletas conseguem render mais numa posição específica. A gente tem jogadores ali na linha da frente que têm essa capacidade de rodar bastante, de encontrar espaço em mais de uma região do campo. Eu acho que isso é importante, é bom, dificulta o adversário, desde que a gente mantenha o equilíbrio defensivo, desde que cada um entenda que quando está em outra posição precisa cumprir outras funções. E eles têm feito isso muito bem, de maneira geral, então fico satisfeito. Barbieri, boa noite. Rômulo, aqui dos Antenados na Jogada. A minha pergunta é o lado positivo, claro, a vitória, os 3 pontos. O lado negativo é que o time perdeu muitos gols.
por que você acha que o time não foi eficiente nesse aspecto de colocar as finalizações para dentro, já que o Vitória foi bastante vazado contra o Grêmio, contra o Palmeiras, só para ficar nos 2 últimos jogos, mas vem levando muitos gols dos adversários. Obrigado. Boa noite. Eu acho que a surpresa seria se o Vitória fosse novamente tão vazado, porque existem profissionais que estão trabalhando, a equipe quer sair dessa situação. Esse foi um outro Vitória que nós enfrentamos, eu falei isso no início, né? Teve mudança de jogador, mudança de postura. Eu acho que a gente criou boas chances, tem o mérito do goleiro, fez defesas importantes. Eu acho que numa situação clara ali que o Marlos arrancou por dentro, o gramado dificultou, a gente sabe, não precisa esconder de ninguém de que o gramado do Maracanã está numa condição muito ruim, a gente espera que melhore, porque a gente precisa do gramado em boas condições para fazer com que o nosso jogo flua melhor. A gente vai ter decisões importantes aqui, então é preciso que melhore esse gramado. Acho que talvez, se o gramado acertar ou não, depende de momento, depende de circunstância. Eu acho que essa equipe, se eu não me engano, é um dos melhores ataques do Brasil, né? Então, eu acho que a gente vem desempenhando bem nesse quesito. Palavra do técnico Maurício Barbieri, entrevista coletiva no Maracanã após a vitória do Flamengo 1-0 para cima do Vitória. O Maurício Barbieri, tanto o técnico quanto o Diego, autor do gol de hoje, reclamando, né? Citando bastante as condições do gramado do Maracanã. Já já a gente conversa aqui com os nossos comentaristas. Everton Ribeiro falando na zona.